Em setembro de 1917, um dos maiores pilotos alemães da Primeira Guerra Mundial abateu um caça inglês. Algo aparentemente comum levando em consideração o contexto de uma guerra mundial. Mas o que torna essa história digna de um filme é que o piloto desse caça inglês era um brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Por favor, já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o trabalho que desenvolvo aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Se você já é inscrito e já ativou o sininho, muito obrigado pelo seu apoio de sempre. Hoje vocês vão conhecer a desconhecida história dos dois irmãos brasileiros que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Um fim trágico, mas honroso. Então não deixe de compartilhar esse vídeo para dar voz à nossa história. E antes de começar, eu quero deixar aqui todos os créditos ao site Toque de História, onde eu encontrei as fontes dessa incrível história. Fontes, inclusive, que estarão disponíveis aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aposto que você deve estar se perguntando como dois irmãos brasileiros foram parar na Primeira Guerra Mundial. Bem, para responder essa pergunta, nós precisaremos voltar alguns séculos no tempo. Por incrível que pareça, tudo começou em 1808, quando a família real portuguesa partiu do continente europeu rumo ao então chamado Novo Mundo. Dom João VI, após assinar o decreto de abertura dos portos às nações amigas, contou com a ajuda da Inglaterra para fugir de Portugal. A Marinha Real Inglesa garantiu que toda a corte portuguesa chegasse ao Brasil. Mas não se engane, achando que essa ajuda foi de bom grado. Pelo contrário. Nos anos que se seguiram, os ingleses foram os que mais se beneficiaram quando o Brasil, ainda uma colônia de Portugal, abriu o seu mercado para o comércio exterior. A parceria comercial entre o Brasil e a Inglaterra era vista como oportunidade para muitos ingleses. Foi apenas uma questão de tempo para que centenas de milhares de ingleses deixassem a Europa para desembarcar nas terras brasileiras. Com o passar das décadas, os ingleses criaram e mantiveram fortes laços em toda a região Nordeste, onde desenvolveram negócios e empresas que tiveram grande influência na região. Um desses milhares de ingleses que vieram para o Brasil se chamava Thomas MacDonald Wood, que se mudou para o nosso país no final do século XIX. Aqui ele se casou com uma brasileira pernambucana chamada Ellen Patton. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o casal viveu em Apipucos, uma região escolhida como local de residência por muitos ingleses que viviam em Recife. O Sr. Thomas e a Sra. Ellen decidiram então que era hora de ter herdeiros. No dia 26 de maio de 1896, nasceu Douglas Edward Wood. 2 anos depois, no dia 28 de junho de 1898, nasceu Ronald Patton Wood. Os dois nasceram em Recife. Por volta do ano de 1910, a família Wood então decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, onde o Sr. Thomas se tornou presidente da Companhia Brasileira de Linhas. Até aqui pouco se sabe sobre a vida, sobre a juventude dos dois irmãos brasileiros e sobre mais informações a respeito da família Wood. Só se tem notícia a respeito dos dois irmãos brasileiros quando eles resolveram partir para a Inglaterra. Em janeiro de 1917, em plena Guerra Mundial, Douglas decidiu partir para a Inglaterra.
Junto com ele estava outro jovem de 19 anos, chamado Charlie Taylor, que foi servir na França como tenente do Batalhão Real de Artilharia. O jovem brasileiro Douglas, por sua vez, decidiu servir no 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire. O Regimento de Bedfordshire foi criado em 1688 pela Ordem Real do Imperador James II. Esse regimento, ao longo da história, esteve presente em diversos conflitos e guerras que envolveram o Império Britânico. Durante a Primeira Guerra Mundial, o regimento de Bedfordshire atuou na frente ocidental, na frente italiana e até mesmo no Oriente Médio. O 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire desembarcou na França no dia 15 de agosto de 1914, como parte da Força Expedicionária Britânica original. O 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire participou de combates como a Batalha de Mons, a Batalha de Le Cateau, a Batalha de Marne, onde morreram cerca de 500 mil de homens, a Batalha de Aisne, quando as trincheiras se tornaram comuns, a Batalha de Le Bassée e a Batalha de Ypres. Tudo isso em 1914, no 1º ano de Guerra Mundial. Em 1916, o 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire esteve envolvido em várias fases da Batalha de Somme, a maior batalha da Frente Ocidental, que resultou em mais de 1,5 milhão de baixas em ambos os lados. Em janeiro de 1917, o jovem brasileiro Douglas desembarcou na Inglaterra, onde realizou os treinamentos militares básicos. Em abril do mesmo ano, ele recebeu a patente de 2º tenente e então partiu para o norte da França para integrar o 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire. Douglas e os demais soldados do 1º Batalhão se envolveram na 2ª Batalha de Arras, uma ofensiva inglesa contra os alemães que ocorreu próximo à cidade de Arras entre abril e maio de 1917. Cerca de 130 mil alemães ficaram frente a frente contra 158 mil soldados aliados. Durante toda essa operação ofensiva, onde as forças aliadas conseguiram conquistar quilômetros do território dominado pelos alemães, o jovem brasileiro Douglas completou em 26 de maio 21 anos de idade. A participação do corajoso jovem brasileiro, no entanto, durou apenas alguns meses. Na manhã do dia 14 de julho de 1917, o 1º Batalhão do Regimento de Bedfordshire se encontrava no Vale de Zoarvani. Douglas e outros soldados estavam construindo uma trilha para apoiar as tropas aliadas quando, de repente, foram atacados por um intenso bombardeio alemão. O jovem brasileiro Douglas Wood acabou morrendo nesse ataque. O jovem brasileiro Ronald Wood, o irmão mais novo, partiu para a Inglaterra bem antes do início da Primeira Guerra Mundial para estudar na Felted School, uma tradicional escola em Essex, no leste da Inglaterra, fundada em 1564. Em 1915, um ano após o início da Primeira Guerra Mundial, Ronald acabou sendo integrado na unidade de reserva do exército inglês, onde realizou treinamento militar básico e recebeu a patente de 2º tenente. Em abril de 1916, Ronald foi enviado para a Royal Flying Corps, sendo incorporado no Esquadrão 43. Essa unidade aérea atuou na frente ocidental em 1917, realizando missões de reconhecimento
e missões de ataque. O jovem brasileiro Ronald se tornou aviador membro do Esquadrão 43 e, com apenas 19 anos de idade, partiu para combater nos céus da Europa. Não se sabe ao certo, porém, se Ronald ficou sabendo da morte de seu irmão mais velho. Sabe-se que o jovem Ronald, com uma motivação como todo bom brasileiro tem em defender os seus princípios em tempos de guerra, era, acima de tudo, um jovem inexperiente. Não há registros de vitórias de aviões inimigos derrubados por ele. Ronald estava apenas começando a sua jornada como aviador em um período de guerra. Infelizmente, para a infelicidade do jovem brasileiro, a Alemanha possuía os mais letais pilotos da Primeira Guerra Mundial. No dia 28 de setembro de 1917, o jovem brasileiro Ronald decolou algumas vezes para realizar ataques contra tropas alemãs e para realizar algumas patrulhas ofensivas. No final da tarde daquele fatídico dia, Ronald estava voando como ala do experiente capitão Thomas Wynne. Os dois estavam realizando voos de patrulhamento no norte da França, quando se depararam com aviadores alemães. Um desses aviadores era Ernst Udet, considerado o segundo maior piloto de caça alemão da Primeira Guerra Mundial, com 62 vitórias confirmadas, e o piloto alemão a sobreviver à Primeira Guerra, com o maior número de aviões inimigos derrubados. Ernst voou ao lado de ninguém menos que o famoso Barão Vermelho, considerado o maior piloto de caça alemão da Primeira Guerra Mundial. Em 1917, Ernst tinha apenas 21 anos de idade, mas era um piloto de caça habilidoso e talentoso. Naquele mesmo dia 28 de setembro, ele havia derrubado 11 aeronaves inglesas e francesas em combate. No final da tarde daquele dia 28 de setembro de 1917, Ernst voava acompanhado de seu ala quando avistou a dupla de caças ingleses a 3.500 metros de altitude. Em uma ação firme e rápida, o piloto alemão mirou justamente no caça, onde estava o jovem brasileiro. Após um longo e íngreme mergulho, o piloto alemão abriu fogo a cerca de 40 metros do caça de Ronald, que não teve tempo para reagir. Em questão de segundos, o caça do jovem brasileiro se viu tomado pelas chamas e caindo a uma velocidade absurda justamente nas regiões dominadas pelos alemães. A queda da aeronave de Ronald foi testemunhada pela guarnição de um canhão antiaéreo inglês. O capitão Thomas Wynne rapidamente reagiu ao ataque, mas pouco pôde fazer estando em desvantagem. O seu caça foi atingido pelas rajadas do ala de Ernst, mas por sorte ele conseguiu realizar um pouso forçado nas linhas amigas. Ao contrário de seu irmão, o corpo do jovem brasileiro Ronald Wood jamais foi encontrado. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Ernst se tornou coronel da Luftwaffe e um ano depois foi nomeado chefe do gabinete técnico do Ministério do Ar, sendo responsável pela introdução das aeronaves Stuka e do Bf-109. Durante a Segunda Guerra Mundial, Ernst subiu ao posto de diretor de armamento aéreo. Em 1940, porém, os pilotos começaram a reclamar que o caça inglês Spitfire era superior às aeronaves alemães.